Lei Seca completa 11 anos. A norma trouxe multas mais caras e tolerância zero ao álcool. Tribunal Superior do Trabalho condena fazendeiro que usava curral como alojamento. De acordo com o processo, 11 trabalhadores rurais estavam expostos a condições precárias na fazenda. Um encontro em Brasília discute a lei antidrogas. Qualquer evento que se propõe a debater matéria relativa a drogas em geral já é, por si só, uma iniciativa louvável. E ainda, o Dia do Cinema Brasileiro. A data homenageia a primeira exibição pública do país em 1898. Olá, boa noite. No feriado de Corpus Christi, só no Distrito Federal, mais de 40 mil pessoas devem deixar a cidade. A maioria viaja de ônibus. É preciso ficar alerta para algumas regras, como documentos para menores e excesso de bagagem. Véspera de feriado, então é hora de aproveitar os dias de folga para dar aquela esticadinha. Tem que aproveitar, né? E muita gente ainda prefere o ônibus como meio de transporte, seja por causa do preço, seja por causa da distância, às vezes nem tão longa. Só aqui pela rodoviária interestadual de Brasília, devem passar nesse feriado de Corpus Christi aproximadamente 42 mil pessoas. Muita gente empolgada, com alguns dias para relaxar. Só que toda essa expectativa pode se transformar numa grande frustração se o consumidor não prestar atenção em alguns detalhes. Começando pela identificação. Todo passageiro é obrigado a portar algum documento que o identifique, inclusive as crianças, menores de 16 anos e mesmo acompanhadas dos pais. Em caso de incidente durante o percurso, como assaltos, por exemplo, o passageiro tem direito a receber ressarcimento. Não, novidade para mim. E não pense que a limitação de bagagem se resume ao transporte aéreo. Não, passageiros de ônibus só podem despachar uma mala de no máximo 30 quilos no compartimento de cargas e levar outra menor de até 5 quilos dentro da cabine. Além disso, a empresa de ônibus pode cobrar pelo excesso. Eu não sei. Não sabia disso? Não. Mas pode. Pode? Agora tá sabendo. Agora eu tô. Até 3 horas antes do ônibus partir, o passageiro que desistir de viajar pode pedir o dinheiro de volta. Caso ele desista da viagem com até 30 minutos antes da partida do veículo coletivo, o valor ressarcido é menor. Mas um dos direitos mais desrespeitados pelas companhias de ônibus são as passagens gratuitas para idosos em veículos comuns. Porque existe um ônibus por semana, né? Só um ônibus por semana. Que é o convencional, né? Executivo não tem passagem. Pior é quando o passageiro idoso precisa viajar com frequência para tratamento de saúde. Vira um martírio para a família. Nunca consegue. A 100% dificilmente ele consegue. Essa é a única empresa que vez ou outra ele ainda consegue a passagem. Esse senhor vira e mexe está na estrada. Ele diz que faz tempo vê as empresas manobrarem para escapar das exigências da lei. Tem que pagar mesmo para cá também, ele falou. Sempre tem que pagar a passagem, nunca consegue gratuito? Sempre tem que pagar. Mesmo o senhor apresentando a carteira de idoso? A carteira e um papel que eu tenho aqui, que é a declaração. Mas segundo essa advogada, as companhias de transporte coletivo são obrigadas a oferecer outra alternativa aos mais velhos quando faltam vagas disponíveis. Ela recomenda aos usuários que se sentirem desrespeitados a buscarem reparação junto aos órgãos de defesa do consumidor. A recomendação é que essas pessoas procurem primeiro a empresa de ônibus, porque às vezes pode ocorrer algum mal entendido, vamos dizer assim. Se houver a boa fé, essas pessoas procurando os responsáveis por essa empresa, talvez consigam resolver. Caso não consigam, denunciem na agência. Ainda temos a plataforma do consumidor.gov.br, que é muito boa em resolver isso aí. E por último, eles podem sim ir ao PROCON, que com certeza eles terão esse problema deles resolvido. E o PROCON de São Paulo notificou a companhia aérea Gol. O órgão solicitou esclarecimento sobre a promoção que vendeu passagens internacionais por menos de R$ 4,00. A ação da empresa ocorreu ontem à noite, durante o jogo entre o Brasil e a Venezuela pela Copa América. Mas o site da Gol saiu do ar. Agora a companhia tem 24 horas para responder ao PROCON.
Em Brasília, um seminário envolvendo integrantes do Judiciário e especialistas discutiu a lei antidrogas. Durante 2 dias foram debatidos temas como a alteração da Lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil, e o impacto das mudanças no sistema prisional do país com encarceramento em massa. O encontro entre especialistas, juízes e membros do Judiciário e do Ministério Público Federal foi promovido pela Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do MPF, em parceria com o Grupo Candango de Criminologia da UNB, coordenado pela Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Com o tema Drogas e Sistema de Justiça, que política queremos? O simpósio trouxe também outros questionamentos, como, por exemplo, quem são as pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil? Qual é o melhor tratamento para os usuários? Uma pesquisa feita pela ONU em 2016 mostrou que pelo menos 5% dos brasileiros já usaram algum tipo de entorpecente. A grande maioria dos réus são pobres, as apreensões de droga, maconha, cocaína e crack são modestas, as apreensões de dinheiro são muito pequenas, os réus são em 80% primários e esses casos não vêm de grandes investigações, 89% eles vêm de policiamento, prisão em flagrante derivado de policiamento, via de regra da Polícia Militar, e praticamente com poucas coautorias, é 1,5 réu por processo, e também pouca apreensão de arma de fogo, né? Nem 10% dos réus são presos com arma de fogo. Tudo isso nos mostra um quadro relativamente pequeno, pouco grave, do grosso dos processos de tráfico de drogas que são julgados pelos juízes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Cruz, foi um dos palestrantes do encontro. Ele reforçou a importância de um debate democrático sobre o tema. No Brasil, infelizmente, ainda há setores que tratam esse tema com um certo tabu. Então, acima de tudo, qualquer evento que se propõe a debater matéria relativa a drogas, em geral, já é, por si só, uma iniciativa louvável, porque o mínimo que se pode fazer em relação a isso é fomentar o debate, né, para que as pessoas possam ter um maior conhecimento sobre o que é uma política de drogas, ou de que forma o governo, o Estado brasileiro está enfrentando essa questão, né? A seguir, idosos de Porto Alegre sofrem com maus tratos, abandono e apropriação indevida de bens. Eu vim aqui fazer uma queixa da minha filha, que ela estava proibida de ir lá em casa, porque na sexta-feira ela quis me bater. O Tribunal Superior do Trabalho apresentou há pouco a proposta de acordo coletivo para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e os empregados. A repórter Thalia Santos tem os detalhes para a gente. Oi, Thalia. Boa noite. Olá, William. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A proposta foi apresentada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Para que todos os integrantes da categoria pudessem acompanhar e também avaliar a proposta, a apresentação foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Os empregados da EBC haviam programado uma greve para ontem, mas desistiram da paralisação porque para esperar eles desistiram da paralisação para esperar que a proposta fosse apresentada hoje. O ministro ressaltou que o acordo busca um equilíbrio entre ambas as partes. Entre os termos apresentados hoje estão a vigência de 1 ano do ACT, a cláusula econômica de 70% do INPC sobre os salários e 3 modificações em cláusulas sociais. São eles a manutenção do abono de falta em 1 dia para todos os empregados, mudança na cláusula de acompanhamento de familiar por motivo de saúde para restringir apenas quanto às consultas eletivas para os empregados com jornada especial, mantendo intacta a dos demais empregados, e hora de feriado na jornada especial com pagamento em dobro, mas considerando o valor embutido. Os empregados têm até o dia 26 de junho para aceitar ou recusar a proposta. O prazo da empresa vai até o dia 27 de junho. William? Obrigado, Thalia. Um fazendeiro do Pará foi condenado por oferecer um curral como alojamento para os empregados.
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Pará, manteve sentença que havia condenado o proprietário da fazenda ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 3 milhões. De acordo com o processo, 11 trabalhadores rurais estavam expostos a condições precárias na fazenda. Eles dormiam no mesmo curral destinado aos bois, onde não havia banheiro nem energia elétrica. O dono da fazenda é Ildefonso de Abreu Araújo, prefeito do município de Abel Figueiredo, no Pará. Ele já responde a um processo por submeter 22 trabalhadores à situação análoga à escravidão em outra propriedade. Por esse motivo, ele chegou a integrar a chamada lista suja, elaborada pelo extinto Ministério do Trabalho. Ao examinar o recurso de revista do dono da fazenda, a primeira turma reconheceu o dano moral coletivo. Em relação ao valor da condenação, entretanto, o relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann, observou que em processos em que se tratava de dano moral coletivo por desrespeito a direitos trabalhistas e que envolviam grandes empresas, as condenações foram mantidas ou fixadas em patamares muito inferiores. Considerando ainda que o réu é uma pessoa física, embora seja um grande produtor rural, tem uma conduta reincidente, segundo o Tribunal Regional, eu penso que esse valor de 3 milhões é desarrosado, desproporcional e fixo ele como sendo um valor adequado, no meu ponto de vista, em R$ 200 mil. O relator lembrou ainda que a indenização não pode ser excessiva a quem for indenizar e também não pode ser fixada em valores irrisórios e apenas simbólicos. Por maioria, a primeira turma deu provimento ao recurso e considerou que o valor de R$ 200 mil está de acordo com a situação descrita nos autos para a compensação do dano moral coletivo. Em Porto Alegre, abandono, maus tratos e apropriação indevida de bens são os principais crimes cometidos contra as pessoas idosas. Esta senhora está cansada, passou a noite sem dormir. Veio registrar uma nova ocorrência na delegacia. Aos 69 anos, cuida da mãe de 90, que tem Alzheimer. Ela conta que vem sofrendo com constantes ataques da própria filha. Eu vim aqui fazer uma queixa da minha filha, que ela estava proibida de ir lá em casa, porque na sexta-feira ela quis me bater. A única delegacia especializada no atendimento de idosos de Porto Alegre atende diariamente de 30 a 40 pessoas. De todas as ocorrências registradas de janeiro a maio deste ano, 60% se refere a abandono e mais de 32% à apropriação de bens. A percentagem diz respeito ao total de ocorrências em Porto Alegre em relação ao Estado. A Delegacia do Idoso trata dos crimes previstos no Estatuto do Idoso, como discriminação, omissão de socorro, abandono, maus tratos e apropriação indevida de bens, entre outros. Esses casos de abandono não é o próprio idoso que vem nos relatar. De regra, são denúncias que nos são trazidas ou pelo Disque Denúncia ou por vizinhos, pessoas que moram no bairro, assistentes sociais, pessoas que visitam aquela casa. Os dados coletados pela Polícia Civil apontam um total de 775 ocorrências registradas entre janeiro e maio de 2019 no estado. Os golpes e fraudes, junto com a apropriação indevida de bens, figuram entre os principais crimes cometidos contra pessoas acima de 60 anos. As situações envolvendo apropriação geralmente acontecem com pessoas que têm acesso ao cartão de aposentadoria e que têm acesso aos bens do idoso. Então, de regra, quem são essas pessoas? São as pessoas que cuidam dele. Um caso típico de golpe e apropriação de bens teve um novo desfecho na última semana. Foi o caso Ilza, a idosa de 77 anos que acabou sendo assassinada em fevereiro de 2008 em sua casa, no centro da capital. Os mandantes do crime seriam os vizinhos que cuidavam dela e que a induziram a fazer um testamento, deixando todos os bens para eles. Um dos acusados da participação do crime, o auxiliar de serviços gerais Pablo Scher, foi condenado a quase 20 anos de prisão em júri popular. Os vizinhos vão ser julgados em agosto. As amigas da vítima comentaram o caso. A gente sabia, né, que não era uma amizade boa aquilo. Mas jamais a gente esperou que fosse acontecer um negócio desse. Eu disse, mas quem te faz uma proposta dessa não merece tua amizade, sai de perto dessa gente. Mas ela era muito carente e eles estavam perto, ela precisava de alguém que ajudasse ela. Hoje, 19 de junho, é o Dia do Cinema Brasileiro e você vai conhecer agora um projeto de Brasília que promove o acesso de crianças e adolescentes à sétima arte. Cine Brasília.
tão antigo quanto a capital federal, 59 anos. É daqueles cinemas enormes que não se faz mais. Tem nada menos do que 619 cadeiras. Hoje elas estavam repletas de crianças de escolas da periferia. Olhos grudados na telona para ver desenhos de animação. Entre eles, Salu e o Cavalo Marinho. O curta-metragem conta a história de Mestre Salustiano, um dos artistas populares mais famosos do Brasil. Ele sonha em participar de um grupo de cavalo marinho, uma brincadeira típica do Nordeste que mistura dança, poesia, teatro e música. O curta-metragem é nacional. Não por acaso foi exibido no Dia do Cinema Brasileiro. A gente trabalha filmes cujo conteúdo pode ser aproveitado pelos professores na sala de aula, posteriormente, mas também a gente tem esse objetivo, essa meta de cultivar a magia do cinema. O projeto Escola Vai ao Cinema traz de 600 a 800 crianças por dia aqui para o Cine Brasília, e muitas delas nunca vieram ao cinema. É o caso da Emily, da Arielle, da Maria, da Ana Luísa e do Luiz Eduardo. Eu achei a tela muito grande. Foi bom. Primeira vez e os filmes são bons. Este é um projeto do governo do Distrito Federal que oferece cultura de graça para a criançada, um direito previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é importantíssimo para que essas crianças, esses adolescentes tenham um processo de formação tanto pessoal quanto profissional ou acadêmico baseado na cultura. Então é dever de todos, do Estado, da sociedade, das famílias, promoverem mecanismos para que essas crianças, para que esses adolescentes tenham acesso a esses instrumentos. Muitas crianças da minha sala, por exemplo, nunca vieram ao cinema e estão super empolgados com essa oportunidade, né? Está previsto, né, na nossa legislação. Então elas estão encantadas e querem vir mais vezes. Daqui a pouco vamos falar dos problemas causados pelos resíduos dos motores de carros. O óleo lubrificante é uma delas. Por carregar uma grande carga química, o fluido precisa de dezenas de anos para parcialmente desaparecer na natureza. A lei seca completa hoje 11 anos. Mesmo com regras mais rígidas, a embriaguez ao volante ainda preocupa. No Distrito Federal, por exemplo, de 2008 para cá, foram mais de 140 mil motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Lá se vão 11 anos e só em Brasília menos 52% de mortes no trânsito. Mas os números mostram que mesmo com a lei em vigor há tanto tempo, muita gente continua pegando no volante mesmo depois de ingerir álcool. No período, foram mais de 140 mil motoristas flagrados sob efeito de bebida alcoólica. Só nesse ano, 48 pessoas perderam a vida nas estradas depois de beber. Para este especialista de trânsito, ainda faltam campanhas mais eficazes de conscientização, principalmente junto aos jovens. O que acontece é que a cada dia existem novos habilitados nas vias públicas, né? Então, o jovem, principalmente, é a faixa etária entre 18 e 25, 18 e 30 anos de idade, é que tem o maior índice de autuações com relação à bebida e direção. Então, esse crescente número de jovens habilitados, né, e que hoje nós não temos uma campanha educativa, né, de grande massa que possa atingir essa faixa etária, que possa tentar conscientizar essa faixa etária que álcool e direção é algo que pode se transformar em óbito dele e de outras pessoas também, a gente com certeza ainda vai continuar tendo um número crescente de autuações. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob efeito de álcool é uma infração gravíssima. A multa é de R$ 2.934 e suspensão da carteira de motorista. Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa passa para R$ 5.869,40. A recusa em realizar os exames que comprovem a influência do álcool também é considerada infração grave. Mesmo assim, o especialista de trânsito acredita que é necessário um rigor ainda maior. Ele pode optar em dirigir ou não dirigir. Então isso vai muito da consciência da pessoa.
E essa conscientização é que a gente tem que modificar através da educação e através também da presença do Estado. Então, se esses dois pilares estiverem bem sustentados, eu acredito que essa linha venha a decrescer, não só de autuações, né, porque seriam as pessoas flagradas, mas também do número de óbitos. Se ainda tivermos um único óbito por ano, isso já é uma tragédia, quanto mais o número que nós estamos vendo. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal investe em atividades de educação e de conscientização e mostra por meio de experiências sensoriais os efeitos do álcool na direção. Simuladores, óculos especiais, tudo ajuda a mostrar como a embriaguez influencia o comportamento na estrada. Aprendi, né, que não pode tomar, tem que ter a licença, né? E também não pode beber, né? E nessa luta vale tudo para chamar a atenção de grandes e pequenos. Hoje faz 11 anos da Blitz da Lei Seca e desde que ela foi criada é considerada infração de trânsito. A gente está trabalhando aqui esse fator de mudança comportamental para quem bebe. E que isso não adianta o indivíduo achar, não, é o A, o B ou o C. Vai afetar o álcool a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, porque é uma questão orgânica. Inventado para substituir as carroças, o carro transformou o modo como as pessoas transitam pelas cidades. Mas os resíduos do motor acabaram se tornando grandes vilões do meio ambiente. São mais de 43 milhões de veículos que ocupam as ruas e estradas brasileiras. 13 milhões a mais do que havia há 10 anos, quando a frota era estimada em cerca de 30 milhões de veículos. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. O aumento de carros, motos e caminhões nas ruas gera mais consumo de combustíveis fósseis. Resultado, dispara a emissão de poluentes na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono. Em março, foi divulgado o 6º Panorama Ambiental Global da Organização das Nações Unidas sobre a situação do ambiente no mundo todo. Segundo a ONU, 7 milhões de pessoas morrem prematuramente por ano por causa do ar contaminado. Os dados assustam. Mais de 90% da população mundial não respira ar limpo. E aqui no Brasil tem gente preocupada com o impacto que os veículos motorizados podem causar ao meio ambiente. E não estamos falando agora do combustível. Quando a gente liga o carro, ocorre a combustão. Mas para que ela aconteça, a gente tem que fazer a lubrificação desse motor. Para a gente lubrificar, a gente tem um óleo lubrificante. Só que esse óleo lubrificante ele é um resíduo classe 1. Que é um resíduo perigoso, que ele em contato com o meio ambiente, ele vai acabar contaminando, poluindo. Bom, todo motorista sabe que o óleo precisa ser trocado no máximo a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses. O problema é o que fazer com um óleo antigo descartado e que virou um resíduo poluente com vários aditivos. Por carregar uma grande carga química, o fluido precisa de dezenas de anos para parcialmente desaparecer na natureza. Mesmo invisível, o resíduo de petróleo pode ainda causar infertilidade do solo e contaminar os recursos hídricos. O óleo é um vilão para a natureza, mas você sabia que o recipiente onde ele estava guardado também é uma ameaça? Se eu tirar essa embalagem de óleo lubrificante e colocar no lixo comum e eu vou levar ela para um aterro sanitário, o que vai acontecer? Eu vou acabar contaminando todo aquele material que estava naquele container, por exemplo. E, consequentemente, vai ter um impacto, já que ele vai entrar em contato com a água da chuva, pode entrar no lençol freático. Falamos dos impactos ambientais causados pelo combustível fóssil, pelo descarte incorreto do óleo lubrificante e frasco. Beleza, mas no carro não tem só isso, né? Quais são os outros componentes que tem num carro, por exemplo, que são tão perigosos quanto e às vezes a gente não tem muita noção disso? Por exemplo, o filtro de óleo que a gente utiliza. Além disso, a gente tem o extintor. O extintor, ele pode ser recarregável, então a gente acaba aumentando o ciclo de vida dele, aproximadamente 10 anos. Só que se você não faz a recarga adequada, se você tira um daqueles pós químicos que estão presentes ali, já que o agente extintor que a gente vai estar utilizando aqui é um extintor de pó químico, a gente tem que fazer a destinação correta, tanto do vasilhame quanto daquele pó. Minha conversa com a química é na oficina do Valdir, em Samambaia, Distrito Federal. Ele é mecânico há 30 anos. Valdir é concentrado, cheio de clientes, conhece cada centímetro do motor de um carro. Ele conta que armazena por mês cerca de 300 litros de óleo lubrificante usado. Aí, uma vez por semana, funcionários de uma empresa autorizada a fazer a coleta paga para Valdir 50 centavos por litro do óleo. Daqui, o produto vai para o interior de São Paulo,
onde passa por processos até se transformar em um óleo novo. Com o tempo a gente vai descobrindo que esses resíduos que contêm óleo, ele não se destrói, ele não se consome no tempo. Ele vai ficar ali, descendo até os lençóis freáticos e vai contaminar o meio ambiente. A gente não sabe o alcance disso. Sabe de onde partiu, onde ele chega, as consequências, não sabemos, mas sabemos que tem, então tem que evitar. Valdir também separa os frascos dos óleos para outra empresa fazer a coleta. A bateria dos veículos ele também guarda e manda de volta para o distribuidor, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei fala em logística reversa. O intuito da logística reversa, que é uma das normativas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é justamente fazer a devolução do produto para a pessoa que o produziu ou o importou. No caso da bateria, esse assunto é muito importante, muito significativo por causa dos componentes tóxicos dela, né? O mesmo se aplica no quesito carro, para os óleos do motor, para o próprio motor. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, vamos começar o giro de hoje com uma notícia lá de Minas Gerais. A Justiça decidiu que o ex-goleiro Bruno Fernandes vai continuar preso. A defesa tentava anular a condenação dele por falta grave. Em outubro do ano passado, ele foi flagrado num bar, no horário em que ele deveria estar trabalhando, conforme diz o regimento do sistema prisional. Os desembargadores hoje não julgaram o recurso dele por falta de documentos necessários para análise do pedido. E olha só, após decisão judicial, a Caixa Econômica Federal vai contratar pessoas com deficiência. Ao todo, 2.000 pessoas com deficiência vão trabalhar em agências do banco em todo o país. A seleção deve ser feita por meio de concurso público, ainda sem data definida. No mês passado, a Justiça do Trabalho tinha determinado que a Caixa contratasse 2.500 pessoas com deficiência para atender à chamada Lei das Cotas. Essa norma estabelece que as empresas que tenham mais de 1.000 funcionários devem ter 5% das vagas preenchidas por pessoas com deficiência. E a gente termina o giro de hoje com uma notícia da Lava Jato. A Justiça Federal manteve a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele foi condenado a um pouco mais de 11 anos de prisão por corrupção. E olha só, ele teria recebido 3 milhões de reais em vantagens indevidas da Odebrecht. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? Então segue a gente no nosso canal no YouTube, é TV Justiça Oficial. Desejo a todos um ótimo feriado amanhã e agora segue com você, William. Obrigado, Carla. Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.